Imaginem Jerusalém, cerca de 700 anos antes de Cristo. As ruas estão agitadas, reis poderosos governam, exércitos inimigos estão às portas, e o povo, muitas vezes, afasta-se de Deus. No meio desta turbulência toda, ergue-se uma voz firme, ousada e cheia de autoridade. Isaías, o profeta da visão, o homem escolhido para falar verdades que poucos queriam ouvir. A história de Isaías começa com uma visão que mudaria a sua vida para sempre. Ele vê o Senhor sentado num trono alto e sublime, rodeado por serafins que proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diante de tanta glória, Isaías sente-se pequeno, indigno, um homem de lábios impuros. Mas um anjo toca os seus lábios com uma brasa viva, retirada do altar, e declara: A tua culpa foi removida. Naquele momento Deus pergunta: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, transformado e purificado, responde com uma coragem que não vinha dele: Eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daí, ele torna-se a boca de Deus para reis, sacerdotes e para toda a nação de Judá. Isaías viveu durante o reinado de vários reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Em cada um desses períodos, ele enfrentou o mesmo desafio: chamar o povo de volta ao arrependimento. Quando todos tremiam de medo diante do poderoso império assírio, Isaías repetia sem cessar: Confiai no Senhor, Ele é a vossa força. Quando o rei Acás, desesperado, quis fazer alianças políticas com nações pagãs, Isaías proclamou: Não se apoiem nos homens, mas no Deus vivo. Se não crerdes, não permanecereis firmes. Ele não tinha medo de confrontar os poderosos, as nações vizinhas e o próprio povo de Judá. A sua mensagem era clara: Deus é fiel, mas a desobediência traz consequências severas. Apesar de falar muito sobre juízo e castigo, Isaías é também o profeta que mais anunciou a esperança e o Messias. É ele quem descreve, com detalhes impressionantes, a vinda de Jesus séculos antes do seu nascimento. Ele fala sobre o menino que nasceu, o filho que se nos deu, cujo governo estaria sobre os seus ombros. É ele quem revela o nome Emanuel, que significa Deus conosco. E é ele quem pinta o retrato mais comovente do servo sofredor. Aquele que levaria sobre si as nossas dores, seria ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. Isaías via muito mais longe do que todos à sua volta. Ele via o futuro, via Cristo, via a redenção de toda a humanidade. Mas proclamar a verdade tem um preço, e Isaías pagou caro por isso. Após a morte do bom rei Ezequias, sobe ao trono o seu filho, Manassés, um dos reis mais perversos da história de Judá. Manassés rejeita completamente a palavra de Deus, restaura a idolatria, constrói altares a deuses falsos dentro do próprio templo e enche Jerusalém de violência e sangue inocente. Isaías, já um homem idoso, mas ainda firme na sua fé, continua a proclamar a verdade e a denunciar o pecado do rei. E isso selou o seu destino. A tradição judaica, registada em textos antigos, relata que, perseguido pelo novo rei, Isaías fugiu e escondeu-se no tronco oco de uma árvore, mas foi encontrado. Foi levado perante Manassés, que não tolerava a sua voz profética. O rei deu uma ordem cruel: que o profeta fosse cerrado ao meio, ainda dentro do tronco. Assim termina a vida terrena de um dos maiores profetas da história. Não com aplausos, não com honras, mas com o sacrifício silencioso de um homem que permaneceu fiel até ao fim. Isaías morreu, mas a sua voz nunca se calou. A sua mensagem atravessou os séculos. As suas profecias cumpriram-se perfeitamente em Jesus Cristo. E o seu livro continua a desafiar, a inspirar e a transformar vidas até hoje. A sua vida ensina-nos que a verdade deve ser dita, mesmo quando dói. Que a fé exige coragem. Que Deus usa pessoas comuns para missões extraordinárias. E que o sofrimento dos justos nunca é esquecido aos olhos de Deus. A vida e a morte de Isaías mostram que a fidelidade a Deus vale muito mais do que a aprovação dos homens. A sua história é um poderoso lembrete de que uma vida dedicada à verdade ecoa para sempre. Obrigado por assistirem. Se esta história vos inspirou, deixem um gosto, partilhem e subscrevam o canal para mais conteúdo como este.
Até a próxima.